Gênesis, capítulo de número 24, dos versículos 28 a 61. Gênesis 24, dos versículos 28 a 61. Nós vamos proceder da seguinte forma: nós vamos começar com a leitura da primeira parte desse longo texto, que vai do versículo 28 ao versículo 49. Depois, faremos durante o sermão uma nova leitura, uma segunda leitura, de número 54b a 61. Vamos começar com a leitura da primeira parte, que vai do versículo de número 28 ao versículo de número 49. Diz assim a palavra de Deus: E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim e assim. Por isso foi até onde ele estava e o encontrou em pé, junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: entre, bendito do Senhor, porque você está aí fora. Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: diga. Então ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. E meu senhor me fez jurar dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus em cuja terra estou morando. Pelo contrário, vá à casa de meu pai e à minha família e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai você traga uma esposa para meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar a água, a quem eu disser: dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder: beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou a água. E eu lhe disse: peço que me dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: filha de Betuel, que é filha de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar
para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Oremos. Senhor Deus e Pai, fala conosco através de Tua palavra, que sejamos transformados por ela, a fim de permanecermos firmes, peregrinando juntos, como igreja, como comunidade, seguindo a Jesus, Teu Filho, sendo fiéis a Ele até o fim. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. A maior de todas as tentações é a última tentação. Não é a primeira. Não são aquelas tentações do início da jornada, mas são aquelas tentações do fim da jornada. Você é mais tentado, não quando você começa uma jornada, mas quando você está prestes a concluir uma jornada. E o que é a última tentação? É aquela que, sobrevindo no fim da jornada, nos atinge quando estamos relaxados, tranquilos, com a sensação de missão cumprida, com a sensação de que todas as coisas já foram arranjadas, orquestradas e tudo está no seu devido lugar, tudo está na sua devida ordem. Então, nesse momento em que tudo parece estar no jeito, tudo parece estar ordenado, tudo parece estar do jeito que tinha que estar, nós nos descansamos, esquecemos da missão, esquecemos do foco, perdemos de vista aquilo que estava diante dos nossos olhos e então caímos em tentação. Os aficionados aí por Senhor dos Anéis lembram muito bem um dos episódios que vivo citando aqui, que não aparece no filme, mas só encontra esse episódio aqueles que leem um livro. Quando chegam no final, é lá naquele fim último, quando ele está prestes a realizar o grande desfecho da sua missão, que é destruir o anel. E toda a jornada do Frodo é uma jornada carregada de tentações, mas a última e derradeira tentação não é contra os inimigos, não são contra aqueles que estão ao seu redor, não são contra todos os principados e potestades, mas o maior de todos os desafios é ele mesmo, porque é naquele momento em que ele está prestes a destruir o anel que ele diz explicitamente: não vou realizar aquilo para o qual fui convocado a realizar. E colocando o anel no dedo, desapareceu. Somos todos tentados no final das nossas jornadas, porque parece que há algo que nos faz descansar no momento em que não podemos descansar, porque aparentemente as águas ficaram tranquilas, porque aparentemente tudo ficou na sua ordem, porque aparentemente estamos agora mais do que nunca conscientes de que a providência divina está arranjando todas as coisas de uma tal forma que os nossos olhos ficam encantados em ver como Deus vai orquestrando tudo para que aquele fim aconteça, mesmo que você esteja em desobediência. A Bíblia não nos dá outro exemplo mais poderoso sobre alguém ser tentado no final do que o nosso Senhor. No início do ministério de Jesus, o próprio Cristo se propõe a passar 40 dias no deserto em jejum, em oração, e é conduzido pelo Espírito de Deus, como diz Mateus capítulo de número 4, a ir para o deserto a fim de ser tentado por Satanás. E a tentação não acontece no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Mateus faz questão de nos informar que a tentação de Jesus, as 3 tentações de Jesus, são aquelas tentações que acontecem no final daquele programa de jejum. É no final dos 40 dias que Satanás diz: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Quem não quer
comer um pãozinho gostoso depois de 40 dias de jejum, em que diz assim: já concluiu tudo, já está tudo pronto, agora eu posso me alegrar. Já está aqui, ó, já vejo a luz no fim do túnel. Eu acho que agora eu posso desfrutar disso, eu posso desfrutar deste pão, eu posso fazer isso. Mas a Bíblia diz que Jesus rejeitou o conforto de um pãozinho no meio do deserto. O sermão de hoje é sobre isso, sobre a mente resoluta, uma mente resolvida, uma mente obstinada a cumprir a missão que foi dada por Deus, de uma maneira tão forte, tão forte, tão forte, que se permanece em alerta até o fim, não porque confia em sua obstinação, em sua resolução, mas porque confia na providência divina. E por isso, enquanto o camelo não beber o último litro de água, não vou considerar que este é o caminho do Senhor e está cumprida a missão. Aquele que tem a mente resoluta é aquele que vai até o fim da linha, sabendo que ele não pode confiar nele, mas ele tem que confiar única e exclusivamente naquilo que Deus lhe disse. O texto que nós acabamos de ler constitui a primeira parte de 3 partes de uma longa perícope, de um longo texto, em que o autor das Escrituras pretende comunicar aos seus leitores a importância de uma mente resoluta. E você vai verificar isso nos versículos 28 a 49, observando a mente resoluta do servo. Na segunda parte, que nós leremos daqui a pouco, que vai do versículo 50 ao 54a, nós encontraremos ali a palavra do Senhor. E o desfecho do versículo 54b a 61, a terceira parte, é sobre a mente resoluta da noiva. Então a gente vai falar sobre a mente resoluta do servo, a palavra do Senhor e a mente resoluta da noiva. Comecemos com a passagem que nós acabamos de ler, versículos 28 a 49. A primeira coisa que chama a nossa atenção nessa leitura, o versículo 28 nos diz que a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Coisas importantes, ela sai da fonte para casa. Observe as mudanças de cenário. Da casa de Abraão, ele vai para a fonte. Da fonte, agora a Rebeca vai para a sua casa. E na sua casa, ela vai contar, ela vai fazer o relato de tudo aquilo que estava acontecendo. E ela naturalmente, isso não importa qual seja a cultura, parece sintomático que as mulheres, as mais novas, quando estão diante de alguma situação, procuram exatamente as suas mães e não seus pais. Eu sei que para um pai isso deve ser algo bastante sofrido, né? Aquela coisa, aquela relação que você olha e diz assim, puxa vida, né? Mas é assim que funciona. O patriarca pode ser Betuel, o patriarca pode ser aquele que fala em nome de Betuel, mas quem vai ouvir a história não vai ser nem Betuel, nem os representantes de Betuel. Quem vai ouvir a história é justamente a mãe da noiva. Então a mãe da noiva escuta a história da noiva. E a história da noiva é um relato. Ela conta as últimas coisas, ela conta tudo aquilo que aconteceu. Ela está contando então para sua mãe toda a experiência agora que ela acabou de ter. E a gente não precisa de muita coisa para descobrir isso, que isso é tão comum nas Escrituras. É só a gente lembrar de Ruth e Noemi, é só a gente lembrar de diversas outras passagens na Bíblia em que as mulheres, elas simplesmente vão se encontrar com as mães mais maduras, que são as mais maduras, para justamente buscar delas as orientações. Então, a primeira coisa importante, a moça correu e contudo aos da casa de sua mãe contou todas as coisas. Então, se os homens da casa sabem alguma coisa, é porque ela contou para sua mãe.
Ela não se dirigiu aos homens da casa. Essa é a primeira coisa importante. A segunda coisa importante é que a Bíblia não fala só da mãe de Rebeca. Ela fala também do irmão de Rebeca. E ela diz algo muito curioso sobre o irmão de Rebeca. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele correu ao encontro do homem junto à fonte. Ou seja, se ele sabe de toda a história, é porque ele ouviu essa história sendo contada por sua irmã, a sua mãe. E ele, ouvindo aquela história, o que ele faz? Rapidamente ele corre em direção àquele servo. Isso ele só pôde fazer porque muito provavelmente seu pai, Betuel, pai também de Rebeca, já estava numa condição de incapacidade de representar e de fazer qualquer tipo de negócio. Então, quando o irmão assume essa responsabilidade no patriarcado bíblico, ali naquele contexto, é porque o pai já está numa situação de incapacidade. Então, aquele filho vai corresponder com tudo aquilo que representava a autoridade e a responsabilidade do pai. Só que a Bíblia diz algo muito curioso sobre o caráter de Labão, que parece ser exatamente o caráter contrário ao caráter de Rebeca. O que a Bíblia fala de Labão? Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras na mão de sua irmã. E ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele falou assim, ele falou assado. Então ele resolveu, por isso, ir até onde ele estava. E encontrando ele junto aos camelos, interage com aquele servo, aquele estranho. Então, uma das informações importantes que a gente não pode perder de vista: se por um lado, o que move Rebeca a acolher aquele estranho é a sua bondade e a sua misericórdia, por outro lado, aquilo que move Labão a exercer o seu acolhimento são as suas segundas intenções. Ah, meus irmãos, as segundas intenções. O Hesed, que é a palavra dedicada à bondade, é a misericórdia que Deus exerce, não sob segundas intenções. Ah, eu vou exercer misericórdia sobre o povo, meu povo, para que o meu povo me dê em troca aquilo que eu preciso. Não. Hesed é uma dádiva, uma bênção, algo que Deus nos dá, e nos dá gratuitamente. E Rebeca, quando faz o que faz exatamente o tipo de Deus, com hesed, com bondade, com misericórdia. Ela acolhe aquele estranho, e não só ele, mas os seus animais. Em contrapartida, Labão se apresenta como aquele que acolhe, mas o seu acolhimento não é um acolhimento gracioso, não é um acolhimento misericordioso, não é um acolhimento fundado na misericórdia e na bondade, mas nas segundas intenções. Nossa, eu posso ganhar alguma coisa com esse irmão. Nossa, eu posso ganhar alguma coisa com essa irmã. Eu acho que isso é um bom investimento. Ele tem dinheiro, né? Tem dinheiro, tem posses. Então a pessoa ficou interessante. Esse é Labão. Labão é aquele que não consegue exercer misericórdia pela misericórdia. Ele exerce a misericórdia sob segundas intenções. E quem está dizendo isso para a gente? O narrador. O narrador quer que você saiba quem é Labão. E por que ele quer que você saiba quem é Labão? Porque se ele não disser para você quem é Labão, no final dessa história você vai dizer: caramba, Labão é um homem temente a Deus. É ele que quer que você saiba qual é o caráter de Labão. Porque o autor aqui sabe muito bem que gente como Labão consegue enganar, consegue modificar os cenários de uma tal maneira e se passar de um jeito que não é, a oferecer uma graciosidade que não lhe pertence, uma graciosidade que esconde suas segundas intenções, que esconde os seus interesses. Boa parte das dissensões em nossas igrejas é fruto exatamente disso. Entretanto, observe como o texto das Escrituras nos mostra
a reação daquele servo diante de Labão. Em outras palavras, como você e eu reagimos com Labão? A palavra de Deus diz que naquele mesmo momento em que ele apresenta-se àquele estranho, àquele servo, ele faz uma saudação muito, não é? Eu diria assim, vocativa aqui, né? Entre, ó bendito do Senhor, não é? Aquele olhar, aquela recepção calorosa, aquele abraço caloroso, não é como alguém que está ali dizendo, vem, eu quero te acolher, seja bem-vindo, visitante, seja bem-vindo. Já viu isso em algum lugar? Aquela coisa maravilhosa, você parece que está entrando na Disney World, não é? Todo mundo fala com você, o atendente parece que é seu irmão, do jeito que ele fala, você fala, caramba, eu vou levar ele para casa. Vou levar o funcionário da Disney para minha casa. Ou para minha igreja, sei lá. Porque o acolhimento, ele é tão suntuoso, ele é tão cheio de malabarismos, que você fala, uau, isso aí é de outro mundo. É isso mesmo, irmão, continue acreditando nisso, é de outro mundo, não é deste. Esse é o problema. Ele recebe com honras, com pompas, aquele abraço forte, diz assim, oh meu irmão, você é maravilhoso, você é uma bênção, irmão. Só que Labão, ele não está de olho em você, ele está de olho no que você tem. Ele não está pensando em como dar algo para você, como Rebeca. Ele está pensando em tirar algo de você. Por que você está aí fora? Vem aqui para dentro, está mais quentinho. Traga seus camelos, traz todo mundo. Traz a família inteira, traz seus amigos. Vem todo mundo aqui, há espaço para todo mundo aqui dentro. E o que o homem de Deus faz? Bom, almoço grátis, né? Bora. Vamos entrar, vamos ver o que vem por aí. E ele entra. E aí muda o cenário, pensa nisso, agora ele não está mais na fonte, agora está dentro da casa de Labão. Está dentro da casa de Labão, agora é as regras de Labão. Agora ele está no espaço de Labão, pronto. Ele já não está mais ali, ele está em outro lugar, está na sua casa, na casa de Labão. Então quando ele está na casa de Labão, e isso eu preciso enfatizar para você entender o posicionamento do homem de Deus, daquele servo. Aquele homem entrou na casa, descarregaram ali, portanto, os camelos. Eu espero que até o final desse sermão você entenda por que ele teve que levar tanto camelo. E depois de acomodar os camelos, trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os seus pés. Essa é a primeira coisa, você não vai entrar na casa de ninguém sem lavar os pés. Então você lava os pés. Por quê? Esse é o primeiro ritual para você sentar-se à mesa. Qualquer passagem bíblica de banquete você vai ver isso. Lava-se os pés e senta-se à mesa para comer, para beber, para se refestelar ali. É isso aí. Então estão lavando os pés e está começando uma cerimônia de banquete. Vão dar comida para o servo de Deus. E comida é um negócio sério, gente. Tão sério, tão sério, tão sério, que foi um motivo pelo qual aquele servo do Senhor se recusou a comer. Talvez você diga assim, meu Deus, não podia comer primeiro? Não, os mais esfomeados, olhando aquela mesa repleta de farturas. Puxa vida, acho que eu vou deixar para falar isso depois. Eu vou primeiro dar uma dentada aqui nesse cordeiro e depois a gente resolve as questões que precisam ser resolvidas. Mas a Bíblia diz que quando eles puseram a comida diante dele, na mesma hora ele disse, não vou comer. Imagina, se na casa do cara agora está dizendo, não vou comer, numa cultura em que comer é sagrado. Numa cultura como qualquer outra civilização antiga, em que comer é dos movimentos de relação e de início de trajetória de amizade mais importantes. Ele está dizendo, não vou comer. Uma mente resoluta funciona assim. Sabe que não é hora de transformar pedra em pão e comer. Não é hora do conforto.
Não é hora de se envolver com as questões aleatórias e que são secundárias numa missão. Ainda que essas coisas secundárias representem mais conforto, represente descanso, mais descanso. Não, nós não vemos isso. O que nós vemos ele dizer é o seguinte: não vou comer enquanto eu não disser tudo que está aqui, que eu preciso dizer. Labão, muito sucinto, lacônico, não é? Como todo aquele que diante de alguém que reage, não é? À bajulação de uma forma muito direta e precisa, eu preciso dizer aqui algumas coisas. Não vai falar nada? Diga. É isso que ele faz, diga. E aí, meus irmãos, o que acontece? Acontece algo curioso. Nós vamos ver do versículo de número 33 ao versículo de número 49, a resolução deste servo do Senhor, desse servo de Abraão. Essa resolução do servo começa em primeiro lugar com ele se negando a comer antes de dizer o que precisa ser dito. Ele tem consciência de que a missão está acima do seu conforto, acima dos benefícios que ele pode usufruir dessa missão. De que a sua missão está acima de tudo aquilo que ele poderia gozar legitimamente daquela missão. Segundo, do versículo 34 ao 49, nós vemos o discurso do servo depois que Labão diz: fala então o que você está pensando, fala o que você quer dizer. E o discurso dele é um discurso em duas partes, de alguém que manuseia as palavras como ninguém. Aqui a gente sabe porque que Abraão escolheu o servo. Precisa ser alguém que domina a palavra. Tem que ser alguém que sabe colocar bem os argumentos, que sabe colocar as coisas com clareza, que sabe colocar as cartas na mesa, que não quer jogar nada fora do contexto. Então o que ele faz? Ele oferece um discurso em duas partes. Numa primeira parte é uma espécie de exórdio, uma espécie de introdução, uma preparação para o que ele quer fazer. O que ele faz em primeiro lugar? Dos versículos 34 a 36, se você acompanhou a leitura quando fizemos, você vai perceber que ele vai apresentar em primeiro lugar quem? Deus. Deus é o centro do início do seu discurso e o fim do seu discurso. Ele não veio falar dele. Ele não veio dizer coisas que ele fez meramente. A única coisa que ele faz é dizer: sou servo de Abraão. E na sequência, tudo o que ele vai dizer é sobre Deus, Abraão e Isaque. Ele tem consciência de que ele não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar de Deus, de Abraão e de Isaque. Há algo mais importante do que ele e que ele precisa agora comunicar, ele precisa dizer. E o mais importante que ele precisa dizer para Labão é de que ele está ali por causa de Deus. Por isso ele diz: o Senhor, não Abraão, o Senhor Deus tem abençoado muito meu Senhor. E aí, para um interesseiro, isso é maravilhoso, não, irmãos? Imagina uma pessoa interesseira ouvindo uma história, né, de um servo que vem falar que foi enviado pelo seu senhor, que é muito rico, e que Deus abençoou ele com toda sorte de bênção. E é isso que ele faz. Ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois. Ele não está dizendo que Abraão conquistou ovelhas e bois, que Abraão foi e conquistou tudo com o suor do seu rosto, que foi difícil e ele foi lá e fez o que fez e conseguiu ajuntar uma grande riqueza. Ele está dizendo que Deus fez Abraão ser rico. E ele está dizendo toda a riqueza de Abraão. É claro que ele já sabia que aquele homem que estava ali vinha amando de alguém muito poderoso, alguém muito rico. O Senhor lhe deu ovelhas, bois, prata, ouro, servos e servas, camelos e jumentos. E aí ele conta a história. Sara, a mulher do meu senhor, já era idosa quando deu luz um filho. Por que ele está contando essa história? Você acha que está lembrando a história de Sara aqui? Aquele sujeito está diante de alguém que precisa ouvir algumas coisas. E ele precisa, em primeiro lugar, saber
que ele vem em nome do seu senhor apresentar ali, obviamente, um pedido de noivado. Labão não é bobo, nem a mãe de Labão também. Todos sabem o que ele está fazendo ali. É costume, isso acontece, todo mundo sabe que vai chegar em algum momento no pedido de casamento, na questão do noivado. Então ele conta a história de que Isaac foi filho de pais muito velhos. Não somente isso, mas o seguinte: já era idosa quando lhe deu à luz um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. Que partidão, hein? Labão olhou e falou assim: rapaz, se minha irmã fechar negócio com esse cara, a gente está feito. É o negócio do ano. E o que aquele servo está fazendo? Colocando tudo em ordem, colocando tudo aquilo que atrai um Labão. O que atrai um Labão? O que ele pode tirar das pessoas, o que ele pode arrancar das pessoas. Então ele é atraído por isso. Como ele pode sugar, e vai sugando, e vai sugando. E o servo está só dizendo tudo aquilo que ele pode sugar. Não bastasse isso, nós vemos do versículo 37 em diante uma mudança no discurso. Depois de colocar exatamente a questão nesses pontos e apresentar quem é Abraão, quem é Isaac, quem ele é e, sobretudo, o fato de que Deus está por detrás de tudo o que está acontecendo, ele resolve recapitular toda a história. Eu não vou aqui repetir tudo aquilo que a gente viu na semana passada, porque você já sabe o que aconteceu. Mas duas coisas você não pode esquecer, e que essas duas coisas estão presentes na recapitulação deste servo de Abraão. A primeira delas é a de que ele fez questão de recapitular aquilo que aconteceu nos versículos 2 a 9, que é o juramento, o sermão de 15 dias atrás, o juramento. Então ele conta toda aquela história do juramento, aquela história de que ele teve que jurar diante de Deus, aquela história toda. E no segundo momento da sua recapitulação, ele faz o relato que aconteceu nos versículos 11 a 27 e que tem como centro o oráculo, o que ele fez. E nos dois episódios, quem está por detrás orquestrando tudo? Deus. E ele faz questão de dizer isso o tempo todo. E meu Senhor me fez jurar dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres, blá 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 blá. Aí vem no versículo de número 40, ele me disse: o Senhor em cuja presença eu ando. Ou seja, Abraão dizendo tudo aquilo que ele disse para aquele servo, que tudo o que está acontecendo está debaixo da orientação de Deus. A segunda parte do relato, que é aquele relato do oráculo, quando ele chega à fonte e ele faz um oráculo dizendo: Senhor, se aparecer aqui uma mulher e me der água de beber e saciar a sede de todos os 10 camelos, então essa é a que o Senhor designou para ser mulher de Isaac, filho do meu Senhor, Abraão. Então você vai ver o nome de Deus aparecendo nos dois relatos, como aquele que designou todas as coisas. Observe, por exemplo, o versículo de número 42, o Senhor Deus, o Senhor, ó Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, leva a bom termo uma jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dê-me um pouco de água do seu cântaro, e ela me responder, beba. E também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho de meu Senhor. E aí ele conta toda a história. Antes que eu terminasse de fazer essa oração, apareceu a sua irmã. E ela fez exatamente isso. Ela acolheu a gente, Labão. Aí é o momento em que o servo está mostrando para Labão a diferença entre ele e a irmã dele. E ela nos recebeu, ela nos deu água, sem que eu pedisse, ela deu água aos camelos, deixou com que os camelos todos ficassem saciados. Então, diante daquilo, o servo teve a certeza de que ele estava diante
daquela mulher que foi designada pelo Senhor. Então ele ora, prostra-se diante do Senhor, adora ao Senhor, como diz o versículo 48, e louva ao Senhor Deus de Abraão, que havia conduzido ele, preste atenção, por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu Senhor uma filha do seu parente. Então o versículo de número 48 termina o relato com ele dizendo: a mão de Deus conduziu todas as coisas e aconteceu. Sua irmã é a escolhida de Deus, e ela é escolhida porque ela agiu com bondade e misericórdia. A mesma bondade e misericórdia que Deus agiu sobre o meu Senhor, ela agiu comigo e com os camelos. E este era o sinal de que ela seria a mulher designada para o filho do meu Senhor Abraão. E aí o versículo de número 49, gente, apresenta a palavra final dele. Então você percebeu? Ele diz: não vou comer, tenho coisas para dizer. Faz um relato das duas coisas que aconteceram, o juramento e o oráculo. E na sequência agora ele vai dar a palavra final dele. A palavra final dele é o versículo 49, quando ele diz: agora pois, se estiverem dispostos a usar de bondade. Isso é uma exortação, meu irmão. É assim que se exorta uma pessoa ensimesmada, egocêntrica, que só quer tirar e devorar o mundo à sua volta. A palavra final do servo é um convite para que agora Labão use de bondade e misericórdia, como Deus usou de bondade e misericórdia para com Abraão, como Rebeca usou de bondade e misericórdia para com o servo e os seus camelos, que ele agora use de bondade e misericórdia com relação a Isaque. Então ele diz: digam se ela pode ou não pode, apenas digam. O que a gente vai ver na sequência dos versículos 50 a 54 é a confirmação da palavra do Senhor. Depois da resolução do servo, o versículo 50 a 54 apresenta a palavra do Senhor, apresenta, portanto, a reação de Labão, a palavra final daquele servo e, ao mesmo tempo, a própria reação do servo de Abraão com relação a Labão. Observe o que diz os versículos 50 a 54a. Labão e Betuel responderam. Obviamente que a gente aqui nesse momento percebe que é Labão e Betuel, Labão como aquele que está fazendo as vezes, aquele que está representando toda a família. Mas perceba que Betuel está ali, assentindo a fala de Labão. E então, o que é dito? Em primeiro lugar, isto procede do Senhor. É o versículo mais importante dessa passagem. Labão reconhece que isto é do Senhor. E qual é a reação quando alguém está diante de algo que é do Senhor, meus irmãos? Alguém poderia dizer assim: há de tomar uma decisão de ser contra ou ser a favor. Bem, resposta errada. Quem sabe que tudo isso é do Senhor, vai dizer: tanto faz se eu for contra. Se eu for contra, Rebeca, vai mudar as coisas? Se Deus já fez tudo, se está tudo determinado, o que eu vou falar aqui? Se eu disser assim, sou contra, ela vai continuar, você já me deu todos os sinais, tudo está sendo dito, é ela mesma. Por mais que eu seja contrário, vai acontecer e ponto final. Aquele, portanto, que sabe que está diante de algo que Deus está fazendo, sabe que ele mesmo pode sentir algo desfavorável àquilo, mas ele sabe que aquilo vai acontecer porque é obra de Deus. Deus vai salvar quem você odeia, é assim. Você diz: Senhor, eu não queria que ele fosse para o céu, eu queria que esse desgraçado fosse para o inferno, porque ele só me tira, só me tira, só me tira, só me toma, só me rouba. Ou às vezes a gente gostaria, porque a gente é tão bonzinho, né? De salvar todo mundo. Não como a gente é bonzinho, vamos salvar todas as pessoas do planeta, né?
Você é uma pessoa muito bondosa e agora você acabou de dizer que Deus não é muito bondoso, porque Ele escolhe alguns. Então você é muito bondoso, mais bondoso do que Deus. E resolve salvar todo mundo. Não. É melhor que você diga, Senhor, olha, eu não consigo entender por que o Senhor escolhe. Eu gostaria que algumas pessoas fossem salvas e outras não. Mas pouco importa se eu sou a favor ou se eu sou contra. Quem poderá ir contra o Senhor? Quem? Quem pode ir contra Deus? No fundo, a gente está diante do maior impasse da vida de um homem e de uma mulher. Sua vontade e a vontade de Deus. Uma mente resoluta é uma mente que sabe que a vontade de Deus vai prevalecer. No final da história, mesmo que Frodo não destrua o anel vai parar lá e vai ser destruído por causa da providência divina. As coisas funcionam desta forma, caprichosamente. O anel vai rolando e cai exatamente no lugar onde tinha que cair, porque isso se chama a mão invisível de Deus. Deus está trabalhando e não vemos, e vai prevalecer sempre o que Ele quer. Então, diante disso, a resposta deles é uma só. Isto procede do Senhor, nada temos a dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela seja mulher do filho do seu senhor. E aí ele diz, não segundo a sua palavra, não segundo a palavra de Abraão teu senhor, nem a palavra do filho do seu senhor Isaque, seja segundo, portanto, a palavra do Senhor Deus. A Bíblia diz que quando o servo ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes ao irmão e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. Percebam o que aconteceu aqui. A família da noiva reconhece a providência divina. Segundo, o servo reconhece a providência divina. Não só reconhece a providência divina e expressa o reconhecimento da providência divina, porque no versículo 52 ele se prostra diante do Senhor e adora ao Senhor. Segundo, presenteia como de costume a noiva e depois a família da noiva. E em terceiro, come com a família, ou seja, ele dá para a família, ele é o convidado, ele é acolhido, mas ele não chegou ali para tirar meramente, ele chegou ali também para doar, e é isso que ele faz, ele doa a Rebeca, doa a família ali representada, e só depois de resolvida a questão, ele descansa. Eu quero me dirigir a você que está cansado, meu irmão, e que parece que a tempestade passou, e você acha que é hora de descansar, mas não é. Minha palavra para você nessa manhã é: olha para o que Deus está dizendo hoje para cada um de nós. Não é hora de descansar. Ainda não é a hora. Calma, continua, deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas se concretizarem, não dá um passo antes do Senhor, não queira dar um passo antes das coisas acontecerem, espera as coisas acontecerem, e depois de acontecidas as coisas, e você vê a mão de Deus operando, aí sim você pode descansar, porque a missão foi cumprida. Aí sim você pode dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, porque tudo o que precisava ser feito foi feito. Não era antes da cruz, não era muito antes da cruz, era na cruz e depois da cruz que Jesus encontraria o descanso. É você e eu em nossa jornada que encontramos descanso, não antes, não durante, mas depois. Por isso a última tentação é no fim, é quando estamos olhando a margem do rio do outro lado, estamos prestes a concluir a jornada, é ali que somos tentados.
uma mente resoluta, ela vai confiar na palavra do Senhor até o fim. Jonas, não aguento mais esperar. Olha para Jesus, olha para o teu Senhor, Ele esperou, por que você não pode esperar? Mas a história não termina aí, não termina com o servo, agora sim eu posso comer, missão cumprida. No finalzinho, a gente vê a terceira e última parte, do versículo 54b ao versículo 61. A mente resoluta da noiva. O autor não quer mostrar que aquele que quer resgatar a noiva é resoluto. Aquele que quer resgatar a noiva vai até o fim, sendo fiel aos propósitos e os desígnios que o seu Senhor estabeleceu. A noiva também é resoluta, a noiva também é confiante, a noiva também permanece no mesmo movimento do servo do Senhor, a noiva permanece seguindo os passos do servo do Senhor. Observe a reação da noiva quando aquele servo diz de madrugada que era horário de se levantar para ir embora. É assim que acontece, é o horário normal, não é uma coisa típica assim, não saiu na calada da noite, como o Jean Valjean nos Miseráveis, do Victor Hugo. Não, ele não está saindo na calada da noite como um tigre que vai dar um salto para que ninguém o encontre. Não, ele está saindo no horário que todo mundo esperava que ele fosse sair. Só que eles tinham uma carta na manga, há um costume de que a noiva poderia e deveria, e seria de bom tom que ela ficasse mais uns 10 dias, a pedido da família. E ele levanta e diz: permitam que eu volte ao meu Senhor. Mas o irmão e a mãe da moça, observe que agora é o ciclo se fechando. Começa com a mãe e o irmão, e agora volta novamente a discussão para a mãe e o irmão da noiva. Deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ou seja, eles não estão pedindo nada que seja contrário aos protocolos. Mas ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu Senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Olha que coisa simples, não? Sim, quero. Sem fotografia. Sem ter visto nenhum videozinho. Sem ter escutado a voz. Me descreve como que é o cidadão. Só para eu ter uma ideia. Não. Simplesmente, sim, quero. Que coisa estranha que move o povo de Deus, que ouve o seu Senhor lhe chamar das trevas, e o seu povo, a sua noiva, responde: sim, quero. Não titubeia. Diante desse Senhor ninguém titubeia. Eu posso não saber quem Ele é, eu posso não conhecer esse Deus, eu posso não ter a teologia que possa expressar todas as verdades sobre Deus e ao ponto de dizer: Deus é isso. Eu posso não saber quem Ele é, eu posso não ter noção do que Ele pensa, eu posso não saber o que Ele quer para mim, quais são os planos dEle, eu posso não saber nada. Eu posso apenas ter uma voz que diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E simplesmente o que a gente vê é o pai da nossa fé dizendo: sim, eu quero. E agora Rebeca: sim, eu quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares e que a sua descendência tome posse
na cidade dos seus inimigos. Primeira coisa importante, o servo tem um senso de urgência enorme. Ele sabe que Abraão pode morrer a qualquer momento. Ele não quer ficar mais nenhum tempo ali. O medo de alguma coisa dar errado e não se acertar as coisas no final também acompanha aqueles que têm mente resoluta. Nós ouvimos no início deste culto quantas dúvidas nos assombram, quantos temores tomam conta do nosso coração. Acreditamos que Deus está nos guiando, acreditamos que estamos no caminho do Senhor, mas é lá no finalzinho que a gente pode ir agora. Mas ele tem um senso de urgência, tem que ser agora. Ele não confia nele, ele não confia nas pessoas que estão ali, ele não confia em ninguém, precisa ser agora. Ele tem um senso de urgência. E mesmo diante do pedido da família da noiva, que precisava autorizar naquele momento. E a gente vai ver que essa história vai se repetir lá na frente com Labão. A resolução da noiva se apresenta de maneira clara e precisa. Sim, eu quero. Ah, meus irmãos, o Evangelho é a resolução do servo e da noiva. É a mente resoluta de Cristo, que entende o senso de urgência, que faz tudo conforme a vontade do Pai. É o servo do Senhor, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 5, que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, assumiu a figura de servo. É o servo do Senhor resoluto, que quando está lá naquela cruz, tem consciência de que está cumprindo ali a missão, e que mesmo naquela cruz é tentado. A última tentação de Jesus não foi depois dos 40 dias, não foi quando Satanás depois de 40 dias diz: se és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. A última tentação de Jesus foi no senso de urgência, quando aquele ladrão do lado da cruz disse: se tu és o filho de Deus, sai dessa cruz agora, salva nós mesmos e a ti também. É ali que o senso de urgência e a fidelidade do servo do Senhor, com a sua mente resolvida, obstinada, resoluta, deu a sua vida e cumpriu a sua missão para resgatar a sua noiva, que é você, que sou eu, que somos todos nós, o povo de Deus. Por isso Jesus não vai esperar da sua noiva outra coisa senão a mesma resolução. Não há espaço para crentes que não tenham capacidade de perceber que estão diante de um senso de urgência para obedecer à voz de Deus. A noiva responde: sim, eu quero. Eu quero o quê? A mesma coisa que Jesus. Que direi eu, pois, nesta hora, Senhor? Livra-me. Não, foi para isso que eu vim. Glorifica teu filho. O que Jesus espera de sua noiva é que sua noiva, como nós lemos hoje na leitura bíblica, seja capaz de acreditar que se alguém quer vir a mim, como diz Jesus, e não me ama mais do que seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O Evangelho de Cristo Jesus é radical, não há espaço para divisão, não há espaço para você titubear. A mentalidade é resolvida, ou é sim, eu quero, ou é não. O Evangelho de Jesus exige da sua igreja resolução. Por que você está aqui? Para receber uma graça do Senhor? Para receber uma dádiva do Senhor?
Você veio aqui para tirar algo de Deus, seu Labão? Sua Labona. É isso mesmo? Você veio para tirar algum benefício que a cruz de Jesus teria em termos financeiros? Ou você veio aqui para dizer: sim, Senhor, eu quero o que tu queres, não o caminho que eu quero, mas o caminho que tu queres, não o caminho que eu imagino, mas o caminho que o Senhor faz, não do jeito que eu gostaria, mas do jeito que o Senhor planejou desde o início. Não o caminho que eu escolhi, mas o caminho que o Senhor escolheu, contra a minha própria escolha, contra a minha própria vontade, contra meu próprio desejo, para que contra meu próprio desejo, contra a minha própria vontade, contra o meu próprio desígnio, eu pudesse encontrar a vontade que não só me dá prazer, paz e alegria, mas me dá um povo, me dá uma família, porque não tem ninguém que abandone pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, por causa de Jesus, que não ganhe também um povo, uma família. Mas se você quer salvar sua própria vida como Labão, você vai perder sua vida, porque ninguém vai encontrar a vida no seu próprio caminho. A vida está em outro caminho que não é o nosso. Jonas, para que tanto camelo? O sujeito ficou pensando em um monte de coisa e está aqui, eu quero entender o camelo. Versículo 61 diz: então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Eu não sei vocês, mas em casa, todas as vezes que a gente vai fazer uma viagem, meus irmãos, eu queria ter uma Kombi. Aliás, uma Scania. Haja mala, mala e mala. Há tanta coisa. Aquele homem, ele foi nada mais do que previdente. Gente, eu vou buscar uma noiva. Alguém aqui já buscou uma noiva? Já tentou levar as coisas da noiva para casa, onde ela vai morar com o noivo? Então ele precisava levar muito camelo. Ele sabia que ele não ia tirar a Rebeca apenas dali. Ela sairia com toda a sua casa, com seus bens, com tudo que é dela. Não pode ficar um pedaço dela no reino das trevas. Não pode ficar um pedaço dela do lado de lá. Não pode ficar nada dela lá. A história dela não é mais lá. Tudo que é dela sai de lá agora e vem para o reino do Filho de Deus. Agora a noiva tem que sair de lá. E ela tem que sair de lá com raízes. Ela é transplantada do reino das trevas e plantada com raízes. Tem que sair com as raízes. Tem que sair com tudo. Não pode sair da casa de Labão e ficar pensando: ah, como eu era feliz na casa do meu irmão Labão e com a minha mãe. Ah, como eu era feliz quando estava no Egito. Ah, como eu era feliz. Quando se sai do lugar de onde está para ouvir a voz de Deus e seguir o seu caminho, é sair com raízes. Jonas, eu estou com raízes lá fora. Meu coração ainda está lá fora, preso com tanta coisa. Não consegui me desvencilhar das coisas. Porque no fundo, eu não consegui sair das trevas. Você ainda não sabe o que é andar com Jesus.
Você viu ele, mas você não conseguiu sair de lá. Porque talvez o seu coração está tão preso que você não consegue viver de maneira desprendida para o teu Senhor, de uma tal maneira que você diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Se hoje você está aqui nessa manhã, desesperado porque deixou algumas coisas não resolvidas lá, talvez seja o dia de você dizer: Senhor, eu cresci ouvindo o Evangelho, sou filho de crente, mas meu coração não está todo aqui. Eu falo igual um crente, me comporto como um crente, tenho a mesma ética, desejo as mesmas coisas, mas não está resolvido, não sou resoluto. Meu coração é atravessado por dúvidas, tenho medo de seguir a Jesus e me desagradar a mim mesmo. Se hoje você está aqui e ouviu essa palavra, e você diz: eu não quero mais agradar a mim mesmo, mas eu quero agradar o meu Senhor, mesmo que para agradar o meu Senhor, eu tenho que me desagradar. Os teus camelos estão todos cheios de tudo que tinha que você levar para o reino de Deus. Mas se hoje você quer agradar a Deus, mas quer ficar de bem com você mesmo, de bem com a vida, você não tem camelo que dê conta de você. Você é voraz, engole tudo à sua volta, não consegue se doar, não consegue se entregar. Eu quero orar com você nessa manhã, para que a gente tenha uma mente resoluta, para que a gente saiba que a gente tem uma família, um Deus, um Rei, um Senhor, e que só quem reconhece o senhorio de Cristo e se submete a Ele, sabe que não só ganhou a vida eterna, mas ganhou um povo, ganhou uma família. É rebanho de Jesus. E Jesus já nos ensinou o quanto Ele ama o seu rebanho. Se preciso for deixar o Pai, e se preciso for da sua própria vida, Ele faria. E foi isso que vemos. Ele fez.